Doutor Oswaldo, boa tarde, tudo bem com o doutor? Tudo bem, boa tarde a todos. Solange, você é sempre uma alegria estar com você, né? É claro que fazia tempo que a gente não se via, né? Mas foi por causa de trabalho, dos dois, né? Não é só meu, não. Nossa. Mas, e não foi por causa de pandemia, que graças a Deus acabou isso aí. O doutor Oswaldo, gente, é assim, quando eu digo que vou gravar com o doutor Oswaldo, né, os telespectadores adoram, inclusive... Como eles gostam tanto, eu continuo passando as nossas entrevistas. Sim, mas aquelas nós falávamos muito de pandemia, né? Vamos mudar um pouco. Mas o doutor Oswaldo, assim, em primeiro lugar, né? Eu quero agradecer por tudo que o senhor tem feito, em primeiro lugar, né? Pela população de Jaú. Porque eu vejo assim que médico igual o doutor, eu falo que... Nossa, como seria bom se nós tivéssemos vários. E nós sabemos também que o doutor trabalha muito e isso acaba, não é fácil. Todo ser humano também é humano, sim, não é verdade? Mas que Deus continue abençoando essas mãos, né? Que o senhor sabe de toda o que a gente já passou na família, o doutor Oswaldo sempre presente, né? Então que realmente, né? É obra de Deus, né? E que Deus dê muita saúde para o senhor continuar firme. Porque tendo saúde, né, doutor? O resto... com certeza. A gente conquista. Sim. Mas vamos falar... Tendo saúde, tendo vontade, né? O resto a gente dá um jeito. Mas uma coisa importante, né? Eu acho que a gente tem que fazer tudo com muito amor, né? E fazer com vontade. E tem uma coisa que todos nós temos que ter muita disponibilidade. Pessoas sem disponibilidade para ajudar... Não vai. É verdade. Então, é isso aí. Eu acho que precisa ter muito, precisa muito trabalho. Doutor, hoje, né, na nossa dica de saúde, eu queria, assim, que o senhor falasse um pouquinho quais são as doenças que mais aparecem num pronto-socorro. Perfeitamente. Hoje em dia, a gente está, no mundo todo, não é só na cidade de Jaú, embora a cidade de Jaú está bem avançada nisso, são os tratamentos que a gente chama de urgência e emergência. No mundo, tanto na Europa como aqui na América, nas Américas, tanto América do Norte, Central e América do Sul, nós já temos tratamentos totalmente com protocolos, quer dizer, com treinamento mesmo, né? Para o cirurgião nós temos um treinamento que é espetacular, que chama ATLS, que é um treinamento americano que é voltado para treinamento de todos os cirurgiões do mundo. Então é uma coisa assim que isso já faz parte do currículo do cirurgião. No clínico é o ACLS e no pediatra é o PAUS, chama PAUS porque é P de Pediatric. Então são siglas que a gente são denominados para fazer treinamento em urgência e emergência. E já está muito escalonado já o tratamento de urgência e emergência em qualquer município, que é feito primeiro pelo atendimento fora do hospital, que chama pré-hospitalar, que é feito pelos indivíduos, os médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros que trabalham no SAMU, que é o Serviço Móvel de Urgência. Nos Estados Unidos é contrário, e na Europa é igual ao SAMU, mas nos Estados Unidos é diferente. Lá nós temos os paramédicos associados com o corpo de bombeiro, mais polícia militar, polícia civil e mais os médicos dos hospitais. Eu tive a felicidade, posso dizer felicidade, de fazer um treinamento, são 2 treinamentos que eu fiz fora, há 2 anos atrás, até pré-pandemia, né, em 2019, e lá que eu fiquei alguns meses no Ryder Trauma Center, que é em Miami, que é do Jackson Memorial, e é muito semelhante, mas o treinamento é bem específico para trauma, urgência e emergência. Então, hoje em dia, nós estamos dividindo. Nós temos o tratamento específico para tratamento de doenças clínicas e doenças cirúrgicas, eminentemente cirúrgicas. O do tratamento clínico, os que mais aparecem em pronto-socorro, são as doenças cardiovasculares, que a gente chama de síndrome coronariana agudas, e também os strokes. O que é strokes? É o acidente vascular encefálico, que pode ser tanto hemorrágico como isquêmico. E o que é isso? É o derrame, que a gente chama de derrame, certo? Isso é voltado para a clínica. E temos os tratamentos específicos da urgência e emergência das cirúrgicas. Doenças eminentemente que precisam de um tratamento ou ser vista por uma equipe já treinada cirúrgica, que são os politraumatizados. São os politraumatismos que a gente ocorre em qualquer, vamos dizer, setor da nossa cidade, desde acidente automobilístico, acidente de fogo, acidente de elétrico, tudo que ocorre, os acidentes que nós temos de animais peçonhentos, todos,
todo envolve tudo, e também os ferimentos de arma branca, por arma branca, que é facada, os ferimentos por arma de fogo, que são os tiros. Isso é muito frequente. Sem contar, isso a gente chama de politraumas, mas também nós temos voltados às emergências cirúrgicas, que é chamado de abdômen agudo. Essa é uma patologia que, vamos dizer, é o que chega muito, é a dor que o paciente começa a sentir em casa, a dor abdominal, que chega em casa e tem que ir imediatamente para um pronto-socorro. Aí o abdômen agudo é dividido em 5 categorias. Então, não, porque eu falo assim que nós vemos, de repente a pessoa está com uma dor no abdômen, né? Chega no hospital e tem que ir para uma cirurgia. Isso. E o que leva a pessoa a ter essas dores? É alguma absurdos que ela comete? O que é? É uma então, curiosidade que eu tenho. Só para, então, classificar. Isso eu já chamei. Toda dor abdominal que você precisa ir no pronto-socorro e que é chamado uma equipe cirúrgica, a gente chama de abdômen agudo. Abdômen agudo é aquela dor aguda que por algum motivo tem que ser imediatamente examinado por um cirurgião e está prestes a você submetê-lo, o paciente, a uma cirurgia. Já falei, são 5 tipos de abdômen agudo: inflamatório, perfurativo, obstrutivo, hemorrágico e vascular. Vou citar um de cada um. O abdômen agudo inflamatório é o exemplo mais típico e mais corriqueiro, chama apendicite aguda. O abdômen agudo vascular, quando a gente tem alguma arritmia do coração e essa arritmia emite um êmbolo e faz com que a artéria mesentérica ela tenha uma embolia e uma trombose, no caso é embolia. Depois nós temos o abdômen agudo hemorrágico. Quando a mulher, uma gestante ou não sabe, tem uma gravidez nas trompas, rompe a trompa, hemorragia, tá? E sem contar com os abdômen agudos que ocorrem em decorrência de trauma, que não foge um pouco disso. Isso só é ruptura aguda, tá? Abdômen agudo obstrutivo. O exemplo mais característico de abdômen agudo obstrutivo é o câncer do intestino. O câncer do intestino, o que ele faz? Ele fecha o intestino e você não tem um abdômen agudo por uma obstrução. E o último, que é o abdômen agudo perfurativo, que o exemplo mais frequente também é uma úlcera que perfura. Úlcera do estômago perfurou, abdômen agudo. Então, esses são os típicos, os exemplos mais frequentes. Mas nós temos outras, uma infinidade de doenças. Inclusive, o abdômen agudo que mais aparece no pronto-socorro é o abdômen agudo inflamatório. É aquele que leva, vamos dizer, o diagnóstico de uma apendicite aguda. Mas não é só isso que dá abdômen agudo inflamatório. Como exemplo, úlcera péptica, pancreatite aguda, diverticulite, adenite mesentérica, torção de testículo no homem, cisto de ovário roto. Então, tudo isso a gente confunde. Doença inflamatória pélvica, que são os abscessos tubulovariantes, cólica nefrética, então, cólica de rim. Então, nós temos tanto o abdômen agudo cirúrgico como não cirúrgico. Os não cirúrgicos voltados para o abdômen agudo inflamatório são, como já citei, cólica de rim, que é a cólica nefrética, pneumonia lobar direito, algumas doenças hemolíticas ou algumas doenças do sistema hematológico, no caso, anemia falciforme com crise de falcização, porfiria aguda, drepanocitose, então todas essas, cetoacidose diabética pode levar a dor abdominal, que não é cirúrgica, mas precisa ir para um pronto-socorro. Então, os indivíduos, vamos dizer, os médicos, têm que ser muito bem treinados. E médicos bem treinados são aqueles que fizeram residência médica, fizeram todos aquele percurso que a gente tem, título de especialista, e que são treinados para fazer atendimento de urgência e emergência em cada categoria. E sendo treinado também por alguns cursos que eu citei agora, a TLS, a CLS e PAUS, tá? Então é isso aí que são, normalmente é assim que ocorre dentro de um pronto-socorro. Mas sempre liderado por um cirurgião, chefe, e por uma equipe de clínica também com um clínico-chefe. Quando chega uma pessoa que está numa situação dessa, se o plantonista que está lá falar que é aquilo mesmo? Não, é claro que a clínica é sempre soberana, Solange. O que é falar clínica é soberana? Você tem que examinar o doente. O paciente tem que ser examinado. Então, chega, tira a história clínica, você faz o que a gente chama de anamnese. A anamnese é a história clínica. Depois você faz a história pregressa da moléstia, da doença que está, vamos dizer, o paciente está sendo, está tendo sintomas. Depois você vai fazer o que a gente chama de interrogatório sobre diversos aparelhos, que pega a cabeça e pescoço, tórax, abdômen, né, sistema geniturinário, membros, todos isso aí são investigados. Os
os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares. Então, tudo isso é importante. Aí você vai fazer o exame clínico geral, depois você faz um exame físico especial. Aí você faz a hipótese diagnóstica. Fazendo a hipótese diagnóstica, você tem alguns exames complementares, que vai desde exame hematológico bioquímico até os exames de imagem, que no caso, quais são eles? Ultrassom abdominal, tomografia abdominal, ressonância magnética, mas isso cada um voltado para a doença em questão. E idade, doutor? Idade, nós temos doenças que são mais propícias a ter, vamos dizer, determinadas doenças. Vamos dar um exemplo, apendicite, que a gente está falando bastante disso, né? A incidência é maior dos 7 aos 15 anos, de 7 aos 15 anos, mas você pode ter apendicite aguda em qualquer momento da sua vida. Mas a incidência é maior aos 7 aos 15 anos. Aí você vai falar, o que leva a isso? É isso que eu ia perguntar, que eu estou curiosa. Tá, se for aos 7 aos 15 anos, a gente chama de hiperplasia linfonodal. Principal causa. O que é isso? É gânglio que infartou, obstruiu ali por compressão o apêndice e inflamou o apêndice. E o que levou à hiperplasia linfonodal? Qualquer tipo de infecção. A mais frequente, as amidalites, ou vamos dizer, as doenças, as infecções de vias aéreas superiores. Então você pode ter isso à distância, você pode ter engurgitamento dos linfáticos, né, que são os linfáticos, os gânglios linfáticos que produzem o que a gente chama de fator quimiotáxico e opsoninas. Não vou citar o que é isso, que é para nossa defesa. Sim. E aí você pode ter a hiperplasia linfonodal levando a apendicite aguda. No adulto, não, é fecalito. É o cocô duro que às vezes entra lá, como o apêndice é um órgão que não tem, ele é fundo cego, pode levar a infecção. Mas tem outras causas, migração de ascaris, vou dar um exemplo de lombriga, né? Corpo estranho. Outra coisa é o corpo estranho, como dizer, qualquer tipo de corpo estranho, até piruá de pipoca pode levar a apendicite aguda, então tomem cuidado para não comer muito piruá de pipoca. Pode dar amendoinzão, o que for, né? Até tumores. Nós temos tumores do apêndice também, que aparece que é mais raro, mas pode ter. Então, tem uma variedade de doenças que podem levar a apendicite aguda ou do abdômen agudo inflamatório. Como exemplo, né? Então, entre os 7 aos 15 anos, o abdômen agudo é mais inflamatório. Depois diminui um pouco o abdômen agudo inflamatório, você tem outras doenças. Vamos dizer, na faixa etária que mais se produz, que é dos 20 aos 35 anos, bebida alcoólica entra muito. E o abdômen agudo que entra muito em bebida alcoólica, no caso, as pancreatites agudas e de etiologia por etilismo agudo. Outra doença que leva muito isso é o uso também agudo de bebidas alcoólicas, levando a uma úlcera péptica, uma úlcera no estômago, e às vezes perfura a úlcera. Então, na faixa desse entre 20 e 35 anos. Dos 35 anos em diante pode ser qualquer coisa. E depois acomete mais o idoso. O idoso tem muito abdômen agudo também em decorrência do uso crônico de alguns anti-inflamatórios que pode ocorrer. Tanto perfurativo como o abdômen agudo em decorrência, vamos dizer, do uso crônico de anti-inflamatórios hormonais, do tipo AS, aspirina, fenilbutazona, indometacina, cataflã, voltaren, relifex, flogene, feldeno, escafran, tandrilax, nisolide, uma infinidade de anti-inflamatórios que podem levar a uma úlcera aguda e perfurar. Sem contar com a hemorragia também, né? Que não é abdômen agudo, mas é uma doença que ocorre também, que são as hemorragias digestivas altas e baixas, que a gente pega muito em pronto-socorro também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todos esses medicamentos. Sim. Com tudo. Então a gente tem que tomar, e é pelas faixas etárias, né? Vamos dizer, pela idade do paciente. Então, cronologicamente, a gente chega um paciente idoso que está com hemorragia, a gente vai perguntar sempre se toma anti-inflamatório. Ou se está com dor abdominal na região epigástrica, chegou lá em abdômen tábua, se tem uma úlcera pré-existente. Se for jovem, a gente tem que prestar atenção em pancreatite ou mesmo qualquer outra patologia, desde uma inflamação na vesícula biliar até apendicite aguda. Então tem uma infinidade de doenças e vai muito pela característica do doente. Mas a clínica é soberana. Você não faz só diagnóstico fazendo radiodiagnóstico ou diagnóstico de imagem. Então o profissional, ele tem que pegar no doente, ele tem que examinar o doente. Então, a maior parte das vezes você faz diagnóstico olhando a face do doente, o jeito, o fenótipo do doente, o jeitão do doente e você palpando o abdômen. Então, na realidade, né, doutor, são muitas doenças que acometem, que podem dar dor abdominal. Né? Por isso que o profissional tem que ser bem treinado. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que procurar realmente ser... hospitais treinados, com gente bem treinada, porque é a nossa vida que está em jogo.
Então o doutor tem que trabalhar muito, né? Para nos ajudar nisso daí, porque assim, o doutor falou, ele olha assim, eu falo, é muitos anos, né, doutor? Não é muito. É muitos Mas anos, a gente, né? Também a gente tem que estudar, não sabemos nada de medicina. Eu tenho uma frase que eu sempre falo o seguinte: a gente aprende todo dia e a gente não sabe nada, mesmo estudando todo dia, lendo artigos, fazendo revisões sistemáticas da literatura médica, não sabemos nada. Não sabemos nada. Agora tem muita gente que nunca estudou medicina e dá palpite, então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E semana que vem o doutor vai falar assim, como melhorar a nossa qualidade de vida, né, doutor? Sim. Podemos falar a semana Claro que vem, que né? podemos. Porque eu falo assim que a gente busca qualidade de vida, mas será que nós estamos vendo da maneira correta, né? Então, semana que vem o doutor Oswaldo vai estar falando sobre isso. Doutor Oswaldo, para terminar, né? Eu queria que o senhor deixasse aí uma dica de saúde para quem está nos assistindo. Sim, eu vou voltar para pronto-socorro, né? Que nós estamos falando de pronto-socorro. Vou voltar. Não percam tempo quando tem dor aguda. A dor aguda tem que ser vista nas primeiras 24 horas, no máximo em 48 horas. Quantas pessoas a gente já fez tratamento com apendicites suporadas que não resistiram à septicemia, que é a infecção generalizada, e morte? E morre mesmo. Então, toda dor que perdura por horas, que o paciente fica pálido, sudoreico, em qualquer setor do corpo, a gente tem que procurar um pronto-socorro. E o pronto-socorro que está treinado para fazer tratamento, vamos dizer, de urgência e emergência.